A paz do Senhor Jesus. Estamos mais um dia do nosso devocional. E antes de estar fazendo a leitura da passagem a qual nós vamos comentar nesse dia, gostaria de pedir a você, se assim você sentir pelo Espírito Santo de Deus, de tocar, ser tocado por Ele, e se Ele tem te tocado, tem falado ao teu coração, esses devocionais, que você também tenha sensibilidade e a direção do Espírito Santo para compartilhar, com aqueles que você ama, com aqueles que o Senhor tem te tocado, porque isso também é um ato, importante na nossa vida, porque nós estamos compartilhando a palavra de Deus. E quando nós olhamos, muitas das vezes, o que viraliza hoje na internet, o que tem mais acompanhamento, mais like, enfim, essa não é a intenção aqui, buscar curtidas, mas sim que a palavra do Senhor seja expandida. E muitas das vezes o que nós falamos aqui, até o Espírito Santo de Deus fala contigo, eu tenho certeza, porque ele também fala ao meu coração. Nenhum dia tem sido igual ao outro. São 183 dias de devocionais e a cada dia o Senhor ele tem nos revelado uma palavra. Mesmo na nossa incapacidade, até intelectual, de pouco conhecimento, Deus tem nos revelado a sua palavra. Então, eu te convido a compartilhar também. Compartilhar esse episódio e os outros com aqueles que o Espírito Santo de Deus te tocar. Você pode fazer uma oração e já te convido a fazer essa oração pedindo que o Espírito Santo de Deus ele te direcione. Coloque na tua mente, coloque na sua visão alguém que esteja precisando ouvir essa palavra, alguém que esteja necessitando de ouvir algo para alimentar sua fé, para se fortalecer, para poder conhecer realmente quem é Jesus, conhecer os seus feitos. Então, nesse dia, eu te desafio a isso. Volto a falar, não é porque quantidade de seguidores, nem quantas curtidas vai ter, não é isso. É para que o reino do Senhor venha ser expandido e para que essa palavra ela venha transpassar fronteiras, venha alcançar vidas e almas para o reino do Senhor Jesus, que venha levantar aquele que está caído, aquele que está desanimado, desesperançado, ele possa se levantar ao ouvir essa palavra. Não que aqui o evangelista Marcos, porque ele está falando, não, é porque o Espírito Santo de Deus ele fala comigo, e ele fala contigo, e ele quer falar com mais pessoas. Tem muitas pessoas necessitando de ouvir a verdadeira palavra do Senhor. O nosso texto devocional ele está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, no versículo de número 24 e 25, que diz: Depois oraram, Senhor, tu conheces o coração de todos. Mostra-me qual destes dois escolhestes para assumir esse ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Nós estamos diante de uma passagem que ela vai falar sobre ali quando Matias ele é escolhido apóstolo em lugar de Judas. Nós bem sabemos o que Judas fez, ele traiu o Senhor Jesus. Ele vendeu ali por 30 moedas de prata, ele levou aqueles homens até o Senhor Jesus. Nós vamos ver que tudo se cumpriu segundo a vontade do Senhor e tudo se cumpriu segundo o que estava nas Escrituras Sagradas, o que já estava previsto. Mas é interessante notar que tudo que aconteceu foi algo que contribuiu para o crescimento da obra do Senhor. Nós vamos ver que nessa passagem, tanto do versículo 15 até o versículo 26, nós vamos ver que esta foi a primeira reunião da igreja. Um pequeno grupo de 11 pessoas já havia aumentado para mais de 120 pessoas. Nós lemos isso no início, quando nós lemos ali a partir do versículo 14, a palavra do Senhor vai dizer que todos eles se dedicavam unânime à oração com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naquele dia, Pedro levantou entre os irmãos um grupo de cerca de 120 pessoas
E Pedro ele vai se levantar ali e colocar um assunto em pauta. E a pauta daquela reunião, né, consistia em designar um novo discípulo ou apóstolo, como os 11 passaram a ser designados. Enquanto os apóstolos esperavam, faziam o que podiam, oravam, buscavam a direção de Deus e organizavam-se. Né? Esperar Deus trabalhar não significa não fazer nada. Muitas das vezes nós queremos esperar Deus, mas parado. Não queremos fazer nada. E esperar Deus, né, agir, entrar, operar, fazer algo, né, muitas das vezes devemos fazer o que nós podemos fazer, né? Contanto que não passemos à frente de Deus. Tem coisas que Deus vai fazer, mas tem coisas que depende da gente fazer. E dentro disso, Pedro ele se levanta dizendo que eu vi uma necessidade de separar alguém e colocar no lugar de Judas. Nós vamos ver que essa pessoa que foi separada, que seria separada, né, seria uma pessoa que teria convivido diariamente com Jesus. E é interessante notarmos e abrirmos um parênteses aqui, porque Judas ele conviveu com Jesus, né? Ele recebeu o mesmo chamado, o mesmo ensino dos demais discípulos, mas ele escolheu rejeitar a advertência de Cristo, como também sua oferta de misericórdia. Judas endureceu seu coração e conspirou com os inimigos de Jesus para levá-lo à morte. Judas permaneceu impenitente até o fim e finalmente cometeu suicídio. Embora Jesus tivesse predito este acontecimento, a escolha foi de Judas. Aqueles que são privilegiados por estar próximos à verdade não são necessariamente comprometidos com ela. Então Judas, apesar de estar ali, naquele meio, vivendo ali com o Senhor, vendo tantas coisas, né, ele acabou se corrompendo. Ele acabou ali, né, foi aquele que estava ouvindo a verdade, mas ele fez uma escolha para o lado daquilo que não é agradável ao Senhor. Né? Então, nem todos que têm o privilégio de estar próximo da verdade, até mesmo dentro da casa do Senhor, né, não são necessariamente comprometidos com elas. Muitos podem estar ali ouvindo a verdade, mas pode não praticar essa verdade. Pode até em algum momento, né, se bandear para um outro lado, o lado do mal, se não vigiar. Nós vamos ver que Judas, né, Mateus 27,5 vai dizer que ele se enforcou. Né, já que no livro de Atos, né, consta que ele caiu. Né, no versículo de número 18, a palavra diz: ora, com o pagamento que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Né? Então, a explicação tradicional é que quando Judas ele tentou enforcar-se, né, a corda se rompeu, né, ou o galho quebrou, então Judas caiu e seu corpo se despedaçou. Esse foi o fim do traidor, daquele que trai, daquele que fez coisas desagradáveis, que realmente andou fora daquilo que é a vontade do Senhor. Nós vamos ver também que entre o versículo 21 e o versículo de número 22, né, que diz: portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo que o Senhor Jesus viveu entre nós. Então, isso é Pedro dizendo que precisava escolher alguém que tenha vivido aquele tempo todo ali, né, vendo os feitos de Jesus, andando com eles, mas não era denominado um dos 12, mas é aquele que acompanhou. No 22 diz que viveu entre nós, 22, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado, né, dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco, testemunha da sua ressurreição. Então existiam muitos
que seguiam constantemente a Jesus durante seu ministério na terra. Então, os 12 discípulos formavam seu círculo íntimo, mas os outros também, né, compartilhavam do profundo amor e comprometimento dos discípulos para com Jesus. Né? Os apóstolos, eles tiveram que escolher um substituto para Judas Iscariote. Então, ali, né, delinearam critérios específicos para fazer a escolha. Quanto os finalistas, né, quando esses finalistas foram designados, os apóstolos oraram pedindo a Deus para guiar o processo de seleção. Né? Este é para nós, né, um bom exemplo de como proceder quando tivermos que tomar, né, decisões importantes. Estabeleça critério consistente, né, com a Bíblia. Né? Examine as alternativas e ore, pedindo sabedoria e direção para tomar uma decisão sábia. Né? Muitas das vezes, né, nós fugimos disso, e aqui nós vamos ver que, né, que depois eles que ter selecionado ali, né, o homem chamado José, né, chamado também Barsabás, e o justo Matias, Justo, sim, Barsabás, né, que era conhecido como Justo, e Matias, eles vão estar ali, né, vão orar ao Senhor. E a oração dele foi: Senhor, tu conheces o coração de todos. Mostra no qual deste dos escolheste para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então, houve oração. Então, não se separa ninguém para a obra, para o ministério, para o santo ministério, mesmo que você olhe aos seus olhos, que está ali, né? Mas precisamos consultar a palavra, precisamos estar, como ali eles estavam reunidos, e o propósito era selecionar alguém, fazer uma seleção, e ali eles separaram dois, de dois ainda oraram, e Deus assim o revelou quem era o homem que iria ser o próximo, o discípulo que substituiria Judas. Então, né, os discípulos, não diz ali que eles se tornaram no 26, então lançaram sorte, a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Né? Então os discípulos, eles se tornaram apóstolos. Então a palavra discípulo significa seguidor ou aprendiz. E a palavra apóstolo significa mensageiro ou missionário. Então, após a ascensão de Jesus, seus discípulos receberam a ordem especial de divulgar as boas novas sobre a morte e a ressurreição, né, dele, de Jesus Cristo. Então, a partir daquele momento, né, aqueles que eram o seguidor, o aprendiz do Senhor Jesus, passaram a ser os apóstolos, onde significa mensageiro ou missionário, aonde pregaram o evangelho do Senhor. Então, que nesse dia você também receba essa palavra. E se ela está dizendo que nós devemos consultar ao Senhor para tomar decisões, que nós possamos fazer dessa forma. Que nós possamos andar realmente, né, fazendo tudo na direção do Senhor, né, porque eu vejo nesse texto a primeira reunião, e o primeiro assunto em pauta daqueles que eram 11, que passaram a ser 120, né, ali já reunidos, e ali decidiram realmente, né, estar fazendo a obra, e a partir dali esse assunto foi, né, da primeira reunião deles, podemos dizer assim, de estar colocando um substituto ali no lugar de Judas. Que você nesse dia fique com essa palavra, né? Se você está estudando na escola bíblica dominical, nesse trimestre, onde está falando, né, sobre o livro de Atos, sobre a igreja em Jerusalém, né, doutrina, comunhão e fé, né, a base para o crescimento da igreja em meio a perseguições. Esse é o tema, né, desse trimestre. Vamos falar da igreja em Jerusalém, e eu tenho certeza que isso pode acrescentar muito, né, um subsídio para poder estar realmente ensinando, para poder estar acrescentando mais e mais, né, na escola bíblica desse trimestre. Que Deus te abençoe
Fique na paz. Até o próximo episódio.